continuidade às práticas laboratoriais, nós vamos confeccionar agora uma estrutura de grande importância, de grande aplicabilidade clínica, que é o arco de Hawley. O arco de Hawley ele tangencia a região anterior das arcadas, tanto superior como inferior. Se os dentes estiverem bem posicionados, ele vai estar passando mais ou menos ali a nível médio, do terço médio da vestibular dos dentes anteriores. Nesse caso especificamente que nós vamos confeccionar, como os dentes são vestibularizados, ele vai passar um pouquinho abaixo, ali entre o terço médio e o terço incisal. Então, primeiro ponto, antes de partir para a confecção, é desenhar esse arco, no caso, no modelo em que a gente vai trabalhar. Tá? Então, na região anterior, como já expliquei para vocês, ele vai passar aqui entre o terço médio e incisal, como a gente já tinha desenhado. Nessa situação específica, o paciente não tem os incisivos laterais e essa situação vai ocorrer sim no nosso dia a dia clínico. Esse paciente, por exemplo, é um paciente com medida aberta anterior, onde a gente pode associar a grade e pode realizar inclusive ativações nesse arco de Hawley, que ele pode ser um elemento passivo ou ativo. A gente pode realizar ativações para que haja uma melhora nessa vestibulação dos dentes anteriores. Quando chega em canino, a gente pode delimitar aqui nesse primeiro terço, no terço medial dos dentes dos caninos, a região onde esse helicóide vai subir. Então ele vai subir e descer exatamente aqui entre o canino e o primeiro molar descido, tá? É interessante que a gente tente fazer esses helicóides de maneira simétrica, né? E que a gente tenha um cuidado com as retenções também, assim como nos outros grampos, para que elas possam ser direcionadas para áreas que não serão críticas, né? Tanto mantendo a distância correta em relação ao palato, como otimizando o posicionamento em relação a outros componentes do aparelho. Então, feito esse desenho, a gente vai utilizar nesse grampo o fio 08 de aço. A gente pode até variar em uma situação ou outra, mas de maneira geral o fio 08 é uma boa opção para confeccionar este arco. A gente vai remover um segmento e vamos contornar esse fio seguindo esse formato da parábola aqui, de uma parábola tangenciando os dentes anteriores. Para isso você pode utilizar desde o alicate 139 ou o alicate de la Rosa, né, que é esse que dessa curvatura de maneira mais fácil, ou até mesmo o dedo, tá? Fazendo com o dedo e com o alicate de la Rosa, você tende a ter dobras mais suaves do que se você fizer com o alicate 139, que ele acaba marcando um pouco mais e a gente consegue perceber ali muitas vezes os pontos onde o alicate pegou, né, e o fio fica mais amassadinho. Então eu gosto muito de fazer com o dedo mesmo e checando, testando bem essa adaptação, né? A gente está aproximando aqui, deixando o mais pertinho possível para tangenciar esses dentes e servir de base para o meu arco de Hawley, tá? Depois que eu tenho esse formato estabelecido, eu devo vir agora com um pincel marcador e assinalar aqui a linha média desse paciente, né? Então, eu marcando essa linha média, eu consigo ter uma referência para tirar e colocar esse arco enquanto eu estiver confeccionando sempre na mesma posição, tá? Então, marco bem aqui a linha média e aproveito e já marco a mesial de canino de um dos lados para confeccionar a primeira dobra, tá? Considerando esse posicionamento que a gente fez, eu vou pegar o meu alicate 139 com a parte piramidal, posicionar aqui um pouquinho antes da marca, ter cuidado com estabilizar o resto do fio com essa posição do fio em relação ao alicate, né? Manter eles na mesma coincidência, no mesmo plano, estabilizar bem e puxar esse fio para fazer um ângulo de 90 graus. Apoiei o fio, puxei outro, apoiei um lado, puxei o outro. Vou checar agora essa minha primeira dobra. Eu posso lá voltar no modelo para marcar o ponto onde a gente precisa fazer
esse apoio para o helicoide, né? Se você quiser fazer como a gente vinha fazendo em outros grampos, marcar o ponto onde deixa de ser reto e passa a ser curvo para ajudar no fio. Ou então, se você já tiver um certo domínio do seu alicate, das dimensões, você pode posicioná-lo aqui com a parte cônica, tendo cuidado de manter nessa dobra a continuidade, assim, né, de continuar com a parábola, não dobrar saindo dessa linha da parábola, né? Então, posicionando o alicate assim, você já facilita, é um ajuste a menos, tá? Apoio bem, e aí com ele bem apoiado, vou dobrar também em direção à parte conoide, com um movimento único, nesse caso, né? Em direção à conoide, a outra tinha sido com a piramidal, e aqui com um movimento bem justo em relação a essa parte conoide, tá? E aí quando a gente tirar, a gente vai dar uma checada no tamanho desse helicoide que nós confeccionamos, comparando aí com o que tinha estimado para o modelo, né? Então tá coincidindo, ó, o posicionamento da linha média tá certinho, certo? Agora a gente pode partir para o outro helicoide, né? Ou então pode logo finalizar essa dobra aqui. Vamos continuar. Esse helicoide está pegando, a gente está percebendo que ele está com bom posicionamento vestíbulo lingual palatino, né? No caso, a gente seguiu bem a parábola. Agora eu vou olhar até onde ele toca e vou fazer aquela marcação de sempre. Ele encosta até aqui, então eu vou fazer essa marcação a partir do ponto que eu preciso aproximá-lo do rebordo, tá? Então, tentando manter ao máximo esse posicionamento real, né, do arco, eu seguro e dou uma aproximadinha do rebordo aqui. Agora venho voltar para a posição, sempre aquela minha referência da linha média. Vejo agora que ele já está bem mais próximo, quase todo lá. Posso até dar um toquinho aqui para ele vir um pouquinho mais. Então vou segurar, vou fazer esse ajuste mais refinado aqui, né, dele aproximando um pouquinho mais. Volto para cá. Agora sim, linha média certinha. Ele já está chegando aqui nessa região interproximal. Marco agora onde eu tenho que passar ele por oclusal, né? Então, seguro, olho meu ponto de marcação, posiciono essas dobras aqui sempre com a conoide, né? E vou seguir passando por oclusal. Vou devagarinho para não ficar indo e voltando demais esse fio. Sempre checando. Agora eu já posso reduzir um pouco esse segmento e trazer um pouquinho mais para mesial, para seguir o posicionamento da retenção que a gente tinha planejado. Tá? Então, seguro no mesmo ponto de apoio, vou só estabilizar um pouquinho, já que eu vou fazer o movimento para mesial e para baixo. Já vou dar uma reduzida aqui nesse segmento, ficar mais fácil trabalhar. Vou trazer em posição e checar se está tudo bem. Linha média certinha, né? A retenção já está bem melhor posicionada. E agora eu preciso aproximar um pouco mais isso aqui nessa região, né? Essa retenção já nessa região aqui, onde ela se distancia, né? Estou aproximando para manter equidistante a retenção em toda a sua extensão, né? Para que eu possa ter um equilíbrio entre a quantidade de resina que eu tenho abaixo e acima da retenção, sem necessitar que eu aumente muito essa espessura, tampouco toque no palato, né? Então, depois dessas dobrinhas aqui agora, eu tenho um bom posicionamento. Vou só fazer a retenção, a dobrinha para trás e checar essa distância. Está ficando. Então, segurei, vou fazer essa dobrinha para distal. Vou checar se a distância está boa da retenção, se eu preciso afastar um pouquinho.
posicionando bem, a linha média continua certinha. Se eu quiser dar um toquinho afastando aqui, ele vai ficar ainda melhor. Porque eu vou ter mais segurança de que eu vou ter acrílico abaixo e acima do grampo. Tá, agora sim, tudo certinho, vou posicionar todo o resto, tendo cuidado para não sair do posicionamento, que aí agora eu vou marcar a referência do meu segundo helicoide, né? Então aqui o primeiro, agora eu vou aqui para o segundo, o mesial do outro canino, tô só checando aqui esse alinhamento para não ter perigo do arco ficar inclinado aqui na região vestibular, principalmente quando eu não tenho todos os dentes, para ele tocar tudo certinho. Agora eu posso ir para a minha segunda dobra, do mesmo jeito da primeira, né? Ou seja, com a parte piramidal de apoio, um pouquinho antes da marca, segurar bem, estabilizar esse lado, dobrar o outro a 90 graus. Também posso ir lá e apoiar já, posso conferir, eu posso já manter o que a gente já vinha fazendo na outra. Apoiei, cuidado para não dobrar assim, ó, seguindo essa parábola que você já tinha estabelecido. Trava bem, um pouquinho mais, trava bem, dobra justo o fio com a parte conoide para fazer o helicóide do tamanho desejado. Feita essa dobra inicial, a gente vai checar lá no modelo se segue tudo sob controle, o posicionamento desse helicoide. Tá então tudo certinho, ó, posso só finalizar esse fechamento, né? Ficou um pouquinho aberto aqui. Então eu vou segurar para trazer ele para ficar bem paralelo, as duas perninhas. Eu trouxe para cá, voltei. Deixa eu posicionar agora bem. Agora, tá vendo que manipulando, ó, deu uma distanciadinha aqui. Eu posso dar uma aproximada para já ir corrigindo qualquer erro, qualquer deformação, para não acumular esses erros, que mais para frente fica mais difícil ainda corrigir, tá? Então aqui tá tudo bem. Só trazendo um pouquinho mais para tangenciando aqui a vestibular. Prontinho, agora eu vou começar a aproximar esse outro segmento aqui a partir do ponto em que ele não toca mais, tá? Então eu vou manter isso em posição. Fazer minha marcação que toca até aqui, a partir daqui eu tenho que aproximar. Dando um ajustezinho aqui que eu achei que merecia. A partir daqui começa a dar uma aproximada nessa haste. Vou devagarinho para a gente não perder a referência. Ter certeza que segue tudo bem. Pronto, agora eu posso aproximar mais. Sempre posicionando com muito cuidado quando for checar isso. Já está aproximando, tocou até aqui, ó. Tá pronto para passar por oclusal, né? Percebo que, né, quando eu for passar eu já vou tentar corrigir um pouco essa distalização, essa distorção, né, que ele está virado para distal. Então daqui eu vou segurar na minha referência um pouquinho antes, passar e já trazer um pouquinho mais para o meio, para mesial. Tá passando bem, vou ver até onde ele passa, até onde ele toca. Eu vou seguir aqui minha dobra. Agora um pouco mais, já posso inclusive diminuir um pouquinho essa extensão para facilitar aqui. Isso, agora eu já vi que ele tocou até aqui, daqui eu vou seguir
essa dobra. Ele já vai aproximando aqui, né? Então eu já posso tentar manter essa distância aqui igual, de cervical até lá embaixo. Né? Posso criar pontos de referência aqui, saber onde vou dobrar. E devagarinho fazendo pequenas dobras, assim para vocês conseguirem enxergar. Quase. Fazer um pouquinho mais. Isso. Agora eu já posso diminuir um pouquinho. Vou só dobrar um pouquinho para onde está aqui, só por seguir bem o que eu tinha planejado no desenho, certo? No esboço. E aí vou fazer a marcação aqui, a minha dobrinha para distal, né? Reduzir. Voltar em posição. Checar as distâncias, ó. Tem uma boa distância tanto na região das retenções, ó, tá distante, suficiente para passar acrílico, sem o acrílico sem exigir muita espessura dessa região acima do fio. Tá tangenciando a região anterior dos dentes, né, bem adaptado, sem tocar em rebordo. E aí a gente vai fazer a fixação quando for antes da acrilização, né? Fixar tanto nessa região de helicoide como nessa região anterior para ele ficar bem estável, já que a gente não tem os incisivos laterais, tá? Esse aqui é o arquinho de Howling. Esse arco, como eu falei para vocês, ele é de grande aplicação clínica e a gente tem que praticar bastante para ter segurança e conseguir usufruir de todos os benefícios que ele proporciona, tá?